Estamos num tempo limiar. A revelação do grande Rei, e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Shabbat Shalom, gente. Estamos para fazer a leitura Parashá, leitura pública da Torá de Shabbat. A Parashá que estamos nesse Shabbat, Parashá Vaishilar. Como lemos a semana toda, desde a primeira aliá até a sexta, que foi ontem, então hoje nós vamos fazer a leitura da sétima aliá. Vou pegar aqui alguns livros, tá, gente, que está comigo aqui. O livro do Rav Dor Leotar, que vem falando sobre a Parashá, tá, gente? E mais alguns complementos, tá bem? Comentário Rashi, alguns comentários dos sábios, assim por diante. Vamos lá, gente, começar a leitura da Parashá. Vaishilar, capítulo 36, tá? Versículo 20 em diante. Bereshit, tá, gente? E estes, vamos lá, gente, a leitura. Estes são os filhos de Seir, o Horeu, moradores da terra de Lotan, Shobal, Sivon, Aná, Bishão, Exer, Exam. Estes são chefes dos Horeus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotan foram Hori, Eremã de Lotan, Timna. E estes são os filhos de Shoval, Alvan, Nahat, Ebal, Sefó e Onam. E estes são os filhos de Sivon, Ayá e Aná. Aná é aquele que colocou os muros no deserto ao pacificar os jumentos de Sivon, seu pai. E esses são os filhos de Aná, Bishão, Elivamá, Batianá. Esses são os filhos de Xã, Rendam, Esban, Itnã e Heram. E são os filhos de Exê, Bilhã, Zavan, Yacã. São os filhos de Xaux e Aram. Esses que são chefes dos Horeus, chefe de Lotan, chefe de Shoval, chefe de Sivon, chefe de Aná, chefe de Shon, chefe de Exê e chefe de Xã. Esses que são chefes dos Horeus na terra de Seir. Esses que são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse um rei aos filhos de Israel. E Edom reinou Belá, Ben-Beor, e o nome de sua cidade era Din-Havá. E Bela morreu e reinou em seu lugar Iovave Ben-Zera, de Boxra. Iovave morreu e reinou em seu lugar Hushã, na terra dos cananeus. E Hushã morreu e reinou em seu lugar Hadad ben Bedad, qual feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome de sua cidade era Avit. E Hadad morreu e reinou em seu lugar Sanlá de Mariscá. E Sanlá morreu e reinou em seu lugar Shaul de Rehovot Nahá. E Shaul morreu e reinou em seu lugar Baal Hanem ben Arvor. E Baal Hanan ben Arvor morreu e reinou em seu lugar Hadar. E o nome de sua cidade era Paú. E o nome de sua cidade, o nome de sua mulher, aliás, era Meetavel Batmatned, neta de Mezaav. Estes são os nomes dos chefes de Esav, segundo as famílias, segundo os seus lares. Seus nomes: chefe Timna, chefe Alvá, chefe Lequete, chefe Aholivamá, chefe Elá, chefe Pinon, chefe Kenaz, chefe Temã, chefe Mivixar, chefe Magidiel e chefe Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo suas moradas, na terra de sua posse. Eis que foi Esav, o pai dos Edomitas. Bom, gente, nós lemos aqui esta Parashá. Ela vem falando aqui
né, da família de Esaf, tá, gente? Por que falar tanto nome? Por que falar da família de Esaf? Bom, lá no final da Paraxá, nós vamos relatar tudo isso por quê. Vamos entrar agora na leitura da Paraxá, desde o começo da semana, fazer uma relembrança de tudo através do livro da Aja. Tem aqui, tá, gente? Aqui é bem explícito, trazido para nós como foi o relato da Paraxá desta semana, tá, gente? A Paraxá dessa semana, em Bereshit, gente, ela começou com a história do reencontro dos dois irmãos, Esaf e Yaakov, e toda a trajetória que Yaakov percorreu em preparação para esse encontro. Aparentemente, prestamos atenção, gente, aparentemente, Yaakov, o principal patriarca, estava com muito medo de encontrar seu irmão, que ele temia querer matá-lo. No entanto, sabemos que Yaakov não era um homem fraco, ele era, na verdade, uma pessoa muito forte, poderosa. Levantou uma rocha que cobriu o poço para que os rebanhos pudessem beber, quando encontrou, era réu pela primeira vez. Após essa paraxá, ele também liderou seus filhos na vingança contra o sequestro de sua irmã Diná por Siquém e seus súditos. O Midrash relata diversos encontros de Yaakov e seus filhos com os povos da região. De fato, Yaakov não era alguém que devesse temer outro ser humano, especialmente depois de ter lutado contra um anjo na noite anterior ao encontro com Esaf. Os sábios explicam que esse anjo era o próprio anjo de Esaf. Nós falamos do Satã, né, gente? Com tudo isso, a dúvida se torna ainda mais forte. Por que então Yaakov parecia estar com tanto medo? A segunda explicação é que Yaakov era um realista. Ele não esperava que os méritos dos seus próprios atos fossem suficientes para garantir seu sucesso. Por isso fez o que estava ao seu alcance. Cai uma coisa, gente. Pessoas, se Yaakov, que é Yaakov, o homem íntegro, reto, que estudava a Torá, tinha a providência divina, tinha uma retidão plena diante de Akadosh Baruch Hu, mesmo na casa de uma pessoa perversa como Lavã, ele não transgrediu em nada os mandamentos de Hashem, não transgrediu nada a Torá. Gente, ele não ficou agarrado aos seus méritos, não se prendeu aos méritos que tinha, mas antes ele confiou em Hashem, esperou em Hashem. E quanto mais hoje, nós, uma geração fraquinha, bem abaixo dos limites dos povos passados, daqueles que honraram Hashem, não só na era de Yaakov, mas também nos tempos que eram há 50, 60, 70, 80, 90 anos atrás. Então estamos numa geração muito fraquinha, pequenininha espiritualmente. E muita gente fala, você tem mérito, aquele que é menor não temos mérito, gente. Não vamos esbarrar nos méritos. Nós temos que orar, buscar a Hashem. O que Yaakov fez, gente? Né? Muita gente bate no peito, eu tenho um mérito, né? eu quero ter aquele dom de Yaakov, o dom de Daniel, para com isso, gente. Vamos parar de flutuar, tá? Vamos parar de flutuar. Olha o que ele fez, dividiu seu acampamento em dois, se preparando para o possível confronto armado, enviou emissários com presentes para tentar fazer as pazes com Esav, separou tempo e espaço para rezar, pedindo a ajuda de Deus naquele momento crítico. Quando os emissários voltaram e informaram Yaakov que Esaú estava vindo com 400 homens para matá-lo, Yaakov não se desesperou, ele se anuou diante de Esav, ajoelhando-se 7 vezes, demonstrando humildade, buscando evitar a matança. Yaakov sabia que, embora Esav fosse perigoso, ele já havia superado grandes desafios de sua vida e havia vencido Lavã e até lutado com o anjo e saído vitorioso. Os sábios oferecem 2 explicações interessantes. A primeira delas é que Esav passou 20 anos servindo aos pais, enquanto Yaakov estava na casa de Lavã, trabalhando para ele. A Torá nos ensina sobre a imensa importância do mandamento de honrar os pais. Os sábios sugerem que talvez não houvesse alguém que tivesse honrado tanto os pais quanto Esav. Yaakov temia que o mérito dessa mitzvah fosse usado contra ele, quando o confronto com Esav chegasse. Diante da ameaça iminente,
Jacob adota 3 estratégias e via presentes a Esaú. Divide o acampamento em 2 grupos, temendo que um grupo seja destruído e o outro sobreviva. E por fim, ora a Hashem, pedindo a proteção, a oração de Jacob, uma súplica profunda. Deus de meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaac, Senhor, que me disseste, volta à tua terra e a tua parentela, e farei bem a ti. Menor sou eu do que todas as bondades, que toda a fidelidade que fizeste a teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te da mão do meu irmão e da mão de Esaú, porque eu temo, porventura, não venha ele a me ferir a mãe com os filhos. Gênesis 32, 9 a 12. Aqui surge uma pergunta importante. Por que Jacob, após já ter vencido o anjo de Esaú, que é sábio, e com a bênção de Deus, ainda recorre à oração de Jacob? A oração, Jacob já havia superado desafios como Labão e outros adversários. Então, por que temer e rezar? Vamos lá, gente. Por quê? Por que temer Esaú? Se ele já venceu pessoas mais até complicadas, e até anjo, como nós vimos. A palavra hebraica para oração é tefilá, que vem da raiz tofel, né? Cave, fei, né? E aqui, lamed, tofel. Então vemos aqui, que significa juntar ou reconectar partes quebradas. A oração, portanto, não é apenas um pedido de ajuda, mas o meio de nos reconectarmos com a luz divina, unindo nossas partes fragmentadas. Quando nos conectamos com o infinito de Deus, nos tornamos infinitos também. Certa vez, ouvi de um certo rabino, diz aqui, sábio, que a oração não deve ser vista como pedido de algo que merecemos ou queremos, mas sim como um momento de nos tornarmos a pessoa que merece o que Deus deseja nos dar. Assim como o pai dá ao filho o que ele pode suportar, de acordo com o seu amor infinito, Deus nos dá o que estamos preparados para receber. E Jacob, mesmo sabendo de suas bênçãos e conquistas, nunca se viu completamente merecedor de tanta bondade. Sua oração era uma forma de reunir suas partes quebradas e se tornar inteiro e pronto para receber ainda mais de Deus. E nós, como Jacob, muitas das vezes, nos sentimos quebrados emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente. Quando isso acontece, a oração sincera deve ser nossa reação. Uma conversa íntima com Deus, como o filho conversa com seu pai, pedindo, chorando, sorrindo e se alegrando. Vale notar que a palavra tefilá tem o valor numérico de 515, que é o mesmo valor de basar errad, que significa uma carne. Quando nos conectamos com Deus, reunimos nossas partes quebradas, nos tornamos uma unidade mais inteiros e iluminados, trazendo luz ao nosso redor. Considere o médico salvando uma vida. Cortar, tirar e causar dor pode parecer atos cruéis, mas são feitos por bondade. Da mesma forma, o esforço físico, suar, sentir dor e se desgastar, essencial para melhorar o corpo. Academias estão cheias porque reconhecemos que a dor do treinamento traz benefícios duradouros. O mesmo se aplica ao nosso crescimento espiritual, tá, gente? Para alcançar objetivos elevados, precisamos enfrentar desafios, subir montanhas espirituais. Exige esforço, resiliência e superação de sofrimentos. Então, gente, nós vemos aqui, dentro dessa paraxá, que tem gente que gosta de zona de conforto, tem gente que gosta, que acha que a bênção vai vir com ele sentado ou deitado na cama, dormindo. Se ele não se esforçar, não vai alcançar nada. Rezar é importante, orar é muito importante, temos que fazer, mas temos que sair atrás e fazer nossas partes. Aqui está escrito aqui, o servo de Deus trouxe assim:
No meu livro, O Segredo da Mentalidade Judaica, abordo como transformar a mentalidade diante do sofrimento. O que para um é sofrimento, para outro pode ser uma dor necessária e positiva. Vemos isso em exemplos cotidianos. O sofrimento de treinar para melhorar o físico. O sofrimento de estudar intensamente para provas. O sofrimento dos treinamentos militares, preparando para enfrentar batalhas. No entanto, no plano espiritual, não há preparação, aviso prévio. Diferente do mundo material, onde estudamos antes da prova, no mundo espiritual, enfrentamos a prova primeiro e aprendemos a lição depois. A Seduc nos ensina que não há promessa de que os justos terão uma vida sem sofrimentos. O objetivo de nossa existência não é ter uma vida confortável. Tem gente que gosta de ter vida confortável, né, gente? Acha que isso é um reizão, tem que ficar sentado, comendo uva na boca, né? Esperando o súdito colocar uva na boca, acha que vai, né? Acha que vai ter, né? Vai ter luxo, né? Tem uma vida de luxo. Mas revelar a presença de Hashem no mundo físico e no mundo material é o que nós devemos que fazer com a luz espiritual. Jacob compreendeu essa missão e a transmitiu a seus filhos. Ele nos ensinou que a cada desafio tem um propósito. É sério. Tem gente que gosta de conforto, acha que a bênção para ele é que ficar igual reizinho a rainha. Uvinha na boca, vinzinho dado na mão pelo súdito, uma bandejinha trazida para ele. Oh, que alegria, né, gente? Não é assim a vida, né? Vamos lá. Jacob compreendeu a missão e a transmitiu a seus filhos. Ele nos ensinou que cada desafio tem um propósito e que tudo vem de Hashem para o nosso bem. Sua vida nos mostra que os momentos difíceis são oportunidades de crescimento, de revelar luz em meio à escuridão. Assim como na eletricidade, a luz só surge quando há resistência, forças opostas, positivo e negativo, trabalhando juntas. Da mesma forma, o embate entre Yaakov e Esav simboliza essa dinâmica. É por meio do conflito e da superação que emanamos luz. No meu livro, O Segredo da Prosperidade Judaica, diz o servo de Deus: exploro como somos co-criadores nesse mundo. Deus criou o universo, nos colocou nele para que criemos, revelamos luz em todos os cenários. Assim cabe nós nos decidir: vamos emanar luz ou apenas sofrer? A gente que decide, gente. Se a gente quer sofrer ou emanar luz, é o livre escolha, é o livre arbítrio. Você tem o que você quer. Como diz o Talmud, para aonde o homem, o ser humano quer ir, Hashem o chegará ele ir. Você quer emanar luz ou quer apenas sofrer? A escolha é sua, né, gente? Então diz aqui, o servo de Deus falando, no meu livro O Segredo da Prosperidade Judaica, exploro como somos criadores nesse mundo, como nós já falamos, você que escolhe sofrer ou não querer sofrer, o cenário está aí, assim cabe a você decidir. Lembre-se, cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Enfrente as dificuldades com a certeza de que você está emanando luz e cumprindo o seu papel como co-criador desse mundo. Não é, gente? Então está aqui, gente, as histórias, o anúncio desta paraxá. O que você vai escolher? Qual o desafio? O que você quer nessa vida? Então está aqui nosso papel no mundo. Nosso papel aqui? Nosso papel é crescer com os desafios, emanar luz nesse mundo, superar as dificuldades. Então, essa é a lição da nossa paraxá. E continuando aqui, e vamos entrar agora, vamos entrar na leitura, né, daquilo que nós lemos agora, na sétima leitura. Na sétima leitura, a gente falou aqui bastante do estudo de Esav. Por quê? Uma leitura tão extensa, falando de Jacob, a luta que ele teve com o anjo de Esav, o reencontro, e no final falar de Esav e seus descendentes. Vamos entender isso na ótica do sábio, naquilo que o Rashi diz, o Malbim, né, os explicadores da Torá, a visão racídica. Vamos entender. Falamos, gente, esses são os filhos de Seir, né? O Oreu,
Esses são os chefes dos Horeus na terra de Seir. Vamos lá. Rashi identifica os nomes como famílias e chefes dos Edomitas. Comenta pontualmente nomes que aparecem em outras passagens. Aná, que colocou os burros no deserto. Rashi liga o episódio conhecido como o encontro de burros. Explica a função de Aná como descobridor. Vamos entender tudo isso, gente, que nós lemos? Bom, o Malbi, quando comenta, gente, as genealogias, ele costuma destacar precisão linguística e teológica. Nomes não são neutros, tá, gente? Nada na Torá é neutro. Tudo tem uma identificação, tudo tem uma identidade. Vamos lá. Cada nome indica traços de caráter, localidade e história, diz Malbi. Frequentemente aponta diferenças entre listas e capítulos paralelos, justificativas, variações e ênfases, história ou outras fontes redacionais. Gente, aqui a lista de filiação dos filhos de Edom é organização política e tribal. Está mostrando como se organizaram politicamente e tribalmente. Nomes simbolizam traços espirituais. Por exemplo, Lotan está ligado à pele ou enrolar. Bichão lembra dispersão ou oposição. Edom, Seir, representa forças de orgulho, né? Reatividade e materialismo que são antagônicas às espirituais de Israel. Estudar genealogias revela como essas forças se espalharam e se organizaram. Então nós vemos, gente, como as forças antagônicas a Israel, a espiritualidade, ao desejo de servir a Kadosh Baruch Hu, ao desejo de ser um com Hashem, se espalharam sobre o mundo. Então nós vemos, gente, que as forças de Edom, elas estão espalhadas no mundo, né, espalhado no mundo em várias formas de identidade, tá, gente? Lembrando dispersão, oposição, antagonismo, energias negativas que se organizaram para enfrentar as forças de Israel, né, gente? Forças espirituais, as forças de Hashem. Cada nome é uma raiz da alma, estrangeiro, que contém centelhas de verdade que precisam ser unidas. Nomes duplicados e variações indicam níveis daquele pá, cascas, onde podem ser transformadas em luz. Que cascas que podem ser transformadas em luz? Então, gente, a nosso trabalho aqui nesse mundo é lutar como Israel, como, né, como unidade, como monoteístas, lutar, tá, gente? Lutar sim, para quê? Para transformar essas cascas, esses antagonismos em luz. Na visão racídica Rabad, Edom é frequentemente associado ao modo de ser do exílio, exterioridade, estudo sem compaixão ou vice-versa, poder temporal. O Rebbe, a leitura racídica, convida a ver essas figuras não só como inimigos externos, mas como aspectos internos, egoísmo, arrogância. Existe, gente, os aspectos externos, existe sim, mas tem aspectos internos que estão dentro de nós, egoísmo, arrogância, e temos que lutar contra o Edom, contra o Esaf que quer colocar a Shekhinah, a luz divina em nós, em exílio. Então, o que é isso? Estudo sem compaixão, estudo sem bondade, estudo sem piedade, é colocar a Shekhinah em exílio e arrogância. Os chefes mostram que mesmo forças negativas têm ordem chefe. Identificar e nomear é o primeiro passo para vencer e elevar. Aplicação prática para nós que somos Benenoa. Temos que reconhecer as escrituras de poder e influência. Líderes regionais. Pessoas devem ser avaliadas por caráter, não só por título. Título não adianta, tem que ter personalidade, tem que ter caráter. Não adianta eu estar aqui na Beit falando com vocês e não me moldar, não me modelar, não me consertar, não me refinar a cada dia. Não adianta você estar aqui, nós estar aí, vocês no YouTube, nós aqui na Beit, e cada um de nós não procurar se consertar, se modelar. Né, gente, eu estava lendo um artigo hoje e nesse artigo eu estava falando, a fala não é só educação, a fala é o modelo da alma. De acordo com o que você fala, de acordo com o que você exterioriza a partir da tua fala, está identificando quem você é. Se é piedoso ou se é pessoa mal educada mesmo que não tem Torá, ou se está estudando a Torá só por arrogância.
Então, vamos ver, ou então está escrevendo achevamente voltos para arrogância. Então, que possamos ter, gente, sempre o quê? Uma fala modelada, tá, gente? Modelada. É muito mais do que educação. Fala modelada, estou mostrando a alma elevada que nós somos. Vamos lá, gente. Vamos lá. Em níveis de pessoal, chefes, internos, raiva, orgulho, preocupação material para trabalhar neles com queixuvar e ação. Lição para nós Benenoa, ter responsabilidade comunitária, organizar família, organizar famílias com justiça e humildade. Então, gente, é o nosso dever. O nosso dever, gente, é aqui, é fazer isso. Olha o que diz aqui. Racha observa o nome dos reis locais e comenta esses reinados, se seguem uns aos outros, antes de ter reis em Israel, mostrando desenvolvimento político e independente. O Balbi pode comentar que a presença do rei de Edom é história e serve como contraste. Edom teve reis humanos, Israel terá reis espirituais e depois temporais. Aqui a lista de reis, como nós lemos: Bela, Ben-Gor, Din-Avá, Yovav, Ben-Zera, Boxera, Husham, Haggad, Ben-Gad, filho Midian, Salá, Saul, de Rehovot, Naar, Baal-Hanan, Ben-Akivor-Hagá. O que eles representam esses nomes? Reis representam níveis em que a força material constitui uma mecânica de domínio. O Midrash diz, antes que houvesse rei Israel, mensagem que outras nações seguem trajetórias de poder que podem preceder Israel. Israel deve aprender da história moral dessas nações. Já no nível assídico, vem nos trazendo que, níveis assídicos, ele vem nos trazendo encarnações e dinâmicas espirituais coletivas, cada rei sendo um ticum, uma queda para forças específicas. A visão Rabad, nas histórias dos reis edomítas, é vista como palco para a luta entre o domínio físico e a realeza espiritual. O objetivo judaico universal é transformar a realeza física em realeza divina, isto é, que todo o domínio humano seja canal para cumprir a vontade de Hashem. O Rebbe enfatiza, a verdadeira realeza é servidora, liderança com humildade, que traz redenção. E lá, enquanto Edom exibe realeza sem referência, já é chamado a liderar na voz interior de Deus. Então, gente, a realeza de Edom é uma realeza sem humildade, uma realeza sem referência, de exibição. E a realeza de Israel é liderar com a voz de Hashem, para o bem de toda a humanidade. Vamos continuar aqui, gente. Uma reflexão sobre liderança, autoridade que não incorpora ética, torna-se opressiva. Busque líderes e instituições que sirvam. Para Benenoa, esse texto convida a escolher líderes que projetam direitos e dignidades humanas. Então, gente, o Benenoa, ele tem que ter líderes que introspectam no povo e projetam direitos humanos, tá? E dignidade humana, que nós estamos vendo aqui nesse mundo, gente. Muito. Não quero entrar na história que está acontecendo aqui no Brasil, mas muito se fala de dignidade humana, muito se fala em sofrimento humano, muito se fala em pobreza, mas nós estamos vivendo um retrocesso, né, gente? Aquele que fala mais em pobreza é que está criando mais pobre. Aquele que fala mais em paz é que alimenta discórdia, que alimenta guerra. Aquele que fala em tranquilidade é aquele que mais alimenta turbulência. Aqueles que falam mais em quê? Que falam mais em ajudar os pobres, é o que mais tira dinheiro dos pobres. Então, gente, nós estamos aqui vivendo um mundo de opressão. Queremos líderes dignos, líderes de caráter e que projetem dignidade humana. Então, gente, vamos aqui continuar esta paraxá e vamos encerrar ela. Uma lição para nós, tá, gente? Uma lição: toda estrutura coletiva traz consigo uma sequela divina, uma obrigação de retificação, tá, gente? Temos que ter famílias responsáveis e condutas responsáveis. Vamos lá. Mesmo na descrição de um povo israelita, a ordem e dignidade, raça de ensina, reconhecer a humanidade e sequela de santidade em todos.
toda a humanidade tem que reconhecer a centelha de santidade de cada um, do ser humano. O Rebbe lembra que até as nações no mundo têm papel no plano da redenção. Passos históricos, por mais intensos, servem ao desdobramento da vontade divina. Aplicações práticas, respeito pelas nações e famílias, reconhecer limites e responsabilidade. Para o Benenoa, cumprir as 7 leis com integridade e construir uma sociedade justa. Só com as 7 leis, gente, só com as 7 leis queremos um país justo, um país honesto, um país correto. Não adianta juízes honestos, juízes corretos, prefeitos honestos, prefeitos corretos, presidentes honestos, presidentes corretos, um parlamento correto, um parlamento honesto, né? Congresso honesto e correto. Então, gente, sem as 7 leis, queremos o que está acontecendo nesse Brasil: corrupção, aversão e no mundo afora. Mas com as 7 leis é o caminho de Tikkun, de conceito da humanidade. Então, gente, vamos lá. Aqui temos muita orientação dentro da Parashá. Então, vamos continuar aqui, terminando. O que o Baal Shem Tov diz? O Baal Shem Tov ensina que em qualquer lugar, povo, há centelhas de santidade que podem ser despertadas por bondade e oração. Milagres não são somente intervenções externas, mas revelações de latência divina no mundo. O Baal Shem Tov via dignidade, mesmo em pessoas não judaicas, e frequentemente transformava confrontos e oportunidades de elevação espiritual. Exemplo prático: reconciliar uma disputa local e atribuir a mudança e a desfazimento de forças de Edom. O Alter Rebbe enfatiza que o serviço deve ser clareza da mente e alegria do coração. Mesmo forças opostas, Edom, podem ser transformadas por Itibonimut, contemplação, avogar e serviço. Então, gente, aqui estamos encerrando a nossa Parashá, Baruch Hashem. E vamos ter muito otimismo sim, porque o Rebbe frequentemente interpreta genealogias e narrativas históricas com lições sobre o mundo nacional, liderança com responsabilidade e construção da redenção. Ele insiste na importância da ação concreta, observância da mitzvah, estudo com intenção, com meio de acelerar a Geulah, que tanto esperamos. Geulah e Geulah. Mensagem prática: mesmo capítulos secundários, que tem listas, tem mensagem, lembrar as nações, reconhecer sua presença histórica e transformar o mundo por amor e responsabilidade. Geulah, Rabbah enfatiza que cada ação que traz santidade ao mundo contribui para a revelação de Mashiach. Trabalhar nas coisas pequenas, corrigir relações, empenho nas mitzvot, estudar com intenção, é o caminho real para Geulah. A genealogia de Edom lembra que as nações têm papel. A redenção exige elevação de todos, não só correção isolada. Tá, gente? Então, aqui exemplos para nós, que possamos a cada dia transformar as forças adversas, as forças que simbolizam Edom, desafios, através da Teshuvah, mitzvot, elevação com centelhas, podemos transformar. A esperança prática é ação. Segundo a tradição racídica, a vinda da Geulah depende da multiplicação de ações concretas, amor, responsabilidade e alegria do serviço. Para Benenoa, para nós, as lições são universais: responsabilidade moral, construção de sociedade justa, reconhecer e elevar a dignidade em todos. Então, esta é a luz da Parashá desta manhã de Shabbat, a Parashá nossa vai estilar. Que possamos guardar isso no nosso coração, transformar as energias opostas de Edom, arrogância, egoísmo, em ações práticas de bondade, entendendo que cada ser humano tem uma centelha para ser refinada. Esta Parashá de Shabbat, Baruch Hashem, que possamos a cada dia nos estudá-la, aprimorá-la, rever nossos conceitos e a cada dia nos apegarmos a Hashem. Tudo de bom, gente. Shabbat Shalom.